Bom, pessoal, agora nós vamos falar de um assunto que movimentou o Jataí. A nova lei que foi aprovada pelos 10 vereadores e foi sancionada pelo prefeito Vinícius Luz. A escola sem partido, né? É a lei que fala que esse professor, ele não pode opinar suas opiniões pessoais, tanto na área política quanto na área religiosa e ideologia de gêneros. E isso repercutiu muito. Hoje nós vamos falar com o Dr. Aires Furquim, que vai estar explicando melhor para a gente como que funciona essa lei. Dr. Aires, explica melhor, esclarece melhor para a gente como que funciona essa lei. Bom, na verdade, em que pese essa celeuma muito grande, a lei traz uma outra condicionante. Ao longo do histórico da vida educacional do Brasil, criou-se uma regulamentação muito forte. E nessa regulamentação, ela foi muito vinculada a sindicatos e ideias de que você tem que criar condicionantes desde o início. Isso tudo é interessante, desde que nós não aviltemos o interesse do aluno e o interesse do pai. Como nós chegamos num momento extremamente judicializado de direitos do professor e da administração pedagógica, começa a ter uma mudança de vida, de ideologia, de razão de ser. E o que é essa mudança? É a liberdade, onde as pessoas podem se encontrar com seus interesses pessoais. E isso, de uma forma, inibe não o professor de tratar do assunto, mas de dizer que aquela maneira é a maneira certa e correta. Ele deve tratar do assunto, ele deve tratar de política, mas política é o ato universal de tentar criar condições sociais melhores. Não é dizer se eu sou de partido A, de partido B. Então lembre-se, a lei não proíbe política. A lei proíbe partidarizar, ou seja, incutir no jovem e na criança uma determinada ideologia. Enquanto que o regime democrático busca outra coisa, dar liberdade, ensinar os caminhos para que a pessoa e a sua família possam escolher o caminho a ser seguido. Eu acho que não teve oportunidade melhor, não tem ocasião mais importante para que nós começamos a equiparar, criar uma balança de direitos e deveres entre o aluno, os pais e o professor. Dizer que a lei ela é acanhada, que ela reduz direitos, é na verdade uma mentira. Ela estabelece equilíbrio, ela cria responsabilidades. Eu posso ser de ideologia a qual quiser, mas eu não posso aplicar a minha ideologia. Eu tenho que aplicar a ideologia social, que é a liberdade. Ou seja, eu vou dar informação para que o aluno, para que os pais possam criar o seu modo de pensar. E quanto à questão da ideologia de gênero, não está tratado na lei. Por mais que uma série de pessoas queira, a lei não diz nada sobre isso. O que ela diz é o seguinte: não se deve tratar de condicionantes à sexualidade com pessoas que não têm preparo psíquico para aquilo. Ou seja, tratar de ideologia de gênero, ou que, entre outras coisas, é, na verdade, tentar admitir para uma criança que a simbolização sexual de homem e mulher não existe mais, cada um pode ser o que quiser, é confundir. Agora, quando ele tiver maturidade, ou seja, já na adolescência, esse é um assunto de voga, de oportunidade. Mas com 4, 6, 8, 10 anos, você ia pôr qualquer pessoa, qualquer menino louco. Então, o que a lei vem trazer é o seguinte: a responsabilidade de educar sem partido, mas com desenvoltura política, para que a criança possa desenvolver no seu íntimo o caminho a ser seguido, e criar razões para que o professor encontre, da mesma forma que o aluno tem direitos e obrigações, não no mundo do professor só,
mas no mundo pedagógico da escola. Até porque, né, doutor, esse professor, para essa criança, para esse aluno, ele é um exemplo, ele é uma figura a ser seguida, né? Então, assim, o que a gente percebe é que esse professor, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter ética ao ensinar, porque aquela criança, ela vai tentar seguir ele de alguma forma. Veja, o professor é efetivamente a sequência da vida da criança. O professor pode ser como quiser, pensar como quiser, mas ele não deve incutir o pensamento pessoal na criança. Ele deve criar condições para que a criança possa desenvolver a sua ideia. Então, não existe exemplo maior do que o exemplo da liberdade, o exemplo da simplicidade. A criança, ela é, por si só, muito simples, ou seja, ela acredita que pode. E quando nós queremos colocar nela uma ideia pronta, nós estamos tirando dela a riqueza maior que ela tem, que é o direito de ser como ela própria é. E o que orientar para esses pais que estão em cima do muro ainda não sabem o que está achando sobre essa lei que foi sancionada? Na verdade, eu não acredito que exista ninguém sobre o muro, porque todo mundo tem razão. Uma coisa é aquilo que a gente vive, liberdade. A outra coisa é continuarmos enclausurados a ideias de que só eu posso e você não pode. Então essa lei vem, de alguma forma, desmanchar aquela ideologia de que o que eu penso é meu e o que você pensa é nosso. Ou seja, se o que eu penso é meu e o que você pensa é nosso, eu interfiro diretamente no seu pensar. E isso é um absurdo.